Muito boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Portuense. Sejam bem-vindos a mais um programa Cláudia Moura à Conversa Com. O convidado desta semana é o magnífico reitor da Universidade, Fernando Pessoa, professor doutor Salvato Trigo, doutor em Literaturas de Expressão Portuguesa pela Universidade do Porto e agregação em Literatura Africana de Língua Portuguesa pela Universidade do Porto. Boa noite, professor. Bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à Conversa Com. Muito boa tarde, doutora Cláudia Moura. Muito obrigado pelo convite que me fez para estar presente neste seu programa. Quero começar por lhe desejar bom ano, muito sucesso neste programa e estou à sua disposição para podermos conversar durante a próxima hora. Bom ano, Sr. Professor, também. Muito obrigado. O Sr. Professor nasceu a 28 de abril de 1948 em Ponte de Lima. Na freguesia de Estorãos, mais concretamente, uma aldeia do concelho de Ponte Lima que constituía um dos albergues privilegiados na rota medieval dos peregrinos que iam desde Braga, Augusta, até Astorga, fazer a peregrinação para Astorga, em vez de Santiago de Compostela, dirigiam-se às Astúrias, à cidade de Astorga, à Catedral de Astorga, e por isso a minha terra foi denominada Asturianos, e de Asturianos é que vem a palavra Estorãos. Portanto, era o albergue por onde passavam os peregrinos em direção à Astorga, que deu nome à terra e deu nome ao rio, o rio Estorãos, que é um afluente da margem direita do rio Lima. Sr. Professor, como foi a infância do Sr. Professor? Uma infância que eu diria normal para quem nasce numa aldeia, filho de pais. Meu pai era de profissão ferreiro. Eu nasci na época do wolframio ainda, não é? Portanto, meu pai era um dos operários ferreiros que aguçava as ferramentas, como se dizia na época, para os trabalhadores que estavam nas minas do wolframio, na minha região, na Serra de Santa Justa, nos contrafortes da Serra da Arga. E a minha mãe trabalhava na lavandaria do minério. Portanto, conheceram-se na aldeia. O meu pai não é natural da aldeia de Estorãos, a minha mãe sim. O meu pai é natural de Arcozelo, de uma aldeia do concelho de Ponte Lima, já muito chegada à sede do concelho. E foi ali que se encontraram e ali casaram. Como era costume naquela época, havia uma certa tradição dos homens casarem com mulheres mais velhas. A minha mãe era 8 anos mais velha do que o meu pai. E, portanto, umas mulheres tinham mais, enfim, eram muito mais amazonas, governantes da casa, procuravam organizar as tarefas. E, portanto, nasci justamente no seio desta família, sou o último de 3 irmãos. Tenho uma vinculação muito forte com o meu irmão mais velho, mais velho que eu, 4 anos. E nascemos como se pode nascer numa aldeia, não é? Uma aldeia pobre, naturalmente, onde a pequena agricultura de subsistência, nas pequenas leiras, nas pequenas leirotas, não é? E, concretamente, para quem tinha uma profissão, como era o caso do meu pai, posso dizer que nunca passámos fome. Éramos, todavia, uma família, digamos, relativamente remediada. Depois, com a evolução, meu pai, ao lado da própria forja, onde trabalhava como ferreiro, abriu também uma mercearia, um pequeno café da aldeia, não é? Portanto, a minha infância é passada toda nesta aldeia, fiz a escola primária na aldeia de Estorãos, e no final da escola primária, o padre da minha terra, o padre José Augusto Alves, entretanto falecido já, tentou convencer o meu pai que eu deveria continuar a estudar, não deveria ficar pela 4ª classe, como era normal na época, fazia-se a escolaridade obrigatória, e tentou convencer o meu pai para me deixar ir para o seminário, para estudar, pressupostamente para padre. E foi assim que eu fui estudar para Braga, em 1959. Portanto, a partir de 59 a minha vida foi passada entre Braga e a minha aldeia, onde vinha apenas nas férias, não é? Estive nos seminários de Braga até a meados do 5º ano, saí no 5º ano, depois via fazer os exames de transição, porque na época não havia correspondência direta de estudos, fiz o exame de transição ao Liceu de Viana do Castelo, onde depois continuei os meus estudos secundários, e a partir daí a minha vida depois passou-se fundamentalmente em África, não é? De onde eu regressei, justamente já depois da independência de Angola, em janeiro de 1976. Passei em África 13 anos da minha vida, que eu posso dizer que foram os melhores anos que eu vivi durante esse tempo, onde tive experiências magníficas de trabalho fundamentalmente, que já tinha iniciado aqui em Portugal, concretamente em Viana do Castelo, onde eu fui para o liceu, e estava de alguma maneira também no Colégio do Minho em Viana do Castelo, que me deu a guarida. Na altura o diretor do colégio foi um homem chamado José Augusto Pedreira, que chegou a ser bispo auxiliar do Porto e depois bispo de Viana do Castelo. E aí procurei conciliar os estudos que eu estava a fazer no liceu, era prefeito do colégio,
colégio tinha colégio interno, não é? E da parte da tarde dava explicações de latim, numa época em que havia muitas professoras primárias interessadas em fazer o 7º ano. Naquele tempo, como sabem, ia-se para professor primário com o 5º ano no liceu, depois iam fazer a escola magistério, a escola normal, como se chamava, e nesse tempo, estamos a falar dos anos 60, não é? Princípios dos anos 60, 62, 63, 64, não é? Abriu em Braga, naquela época, a Grundig, e começou a recrutar pessoal, mão de obra de alguma maneira já com alguma qualificação, e dava preferência a quem tivesse o 7º ano. E houve muitas professoras primárias que fizeram o 7º ano por causa disso, e eu era explicador de latim de boa parte dessas professoras primárias de Viana do Castelo, onde ganhava, naquela época, dava uma hora de explicações por 16 escudos à hora. Era quando se cobrava na época. Para ter ideia do que eram 16 escudos à hora, eu com 16 escudos ia ao Café Sport, em Viana, comia um pregozinho no prato com bife a cavalo, como se dizia na época, tomava um copo de cerveja, tomava um cafezinho e pagava 11 escudos. Portanto, quer dizer, cada hora de explicação dava-me para eu poder almoçar bem todos os dias, não é? Portanto, passei no Liceu de Viana do Castelo e depois fui para a África, não é? Logo a seguir, e passei o resto da minha vida em África até regressar em 1976, portanto, com 28 anos, regressei ao país. Da infância ainda, qual é o objeto que guarda até hoje? Eu não tenho grande capacidade de ter baú para guardar coisas de infância, porque, como sabe, sou de um tempo em que não havia brinquedos, não é? Éramos nós que fabricávamos os nossos próprios empregos, e nesse aspecto o meu irmão mais velho tinha, de facto, umas mãos excelentes e fazia tudo aquilo que se possa imaginar de brinquedos, de carrinhos, de isto e aquilo. Portanto, eram muito perecíveis esses objetos. Portanto, no seminário também não podíamos guardar nada. Portanto, eu tenho da infância a memória, fundamentalmente. Eu não tenho objetos. Tenho memórias afetivas muito ligadas ao meu falecido avô materno, um senhor chamado José Silvães, que era um homem que tinha estado no Brasil, imigrado, contava muitas histórias do Brasil, trazia-nos umas bolachas, bolacha Maria, numas caixas de chapa quadradas naquela época que eram excelentes. Era um senhor que me contava histórias fantásticas e que me alimentam muito a imaginação. Eu diria que na minha infância 2 pessoas contribuíram muito para me espicaçarem a imaginação, que foi o meu avô materno, o avô Silvães, e foi o tio Reinaldo, que era o moleiro da terra, não é? Portanto, eram 2 personagens que eu gostava muito de conviver com eles, porque aprendi muito quando era pequenino, não é? E depois aprendi também com a vida da própria aldeia comunitária. Eu recordo-me que a minha mãe, falecida mãe, me dizia: olha menino, vai ali à tia Rosa da Costa pedir uma cebola emprestada. Às vezes para fazer o estrugido, não é? Quando não tinha cebola em casa, eu ia à tia Rosinha da Costa, minha mãe emprestava uma cebola, a tia Rosinha da Costa dava-me uma cebola, a minha mãe depois ia à feira da Vila de Ponte Lima na segunda-feira, comprava cebolas, e depois, em vez de me dar uma cebola para eu levar à Rosinha da Costa, dava-me 2. E aquilo intrigava-me bastante, até que um dia, eu tinha pai 5 anos ou 6 anos, perguntei à minha mãe: mas então ela só emprestou uma cebola e estamos sempre a devolver 2. E a minha mãe disse-me: olha menino, nunca te esqueças do que eu te vou dizer, sempre que alguém te emprestar alguma coisa, quando devolveres, devolve em dobro, porque isso só te faz bem. Portanto, são coisas que nos ficam marcadas. Eu conduzo muito a minha vida até hoje por esses princípios que aprendi, digamos, na minha aldeia, com pessoas. Minha mãe foi eu que ensinei a escrever e a ler. Tinha ela 46 anos e eu, digamos, com 12 anos, ensinei a minha mãe a escrever e a ler. E recordo-me bem da satisfação extraordinária que a minha mãe teve quando foi capaz, pela primeira vez, de ler o Cardeal Saraiva, que era um jornal que havia lá na aldeia, não é, de Ponte Lima, mas que a minha mãe nunca tinha conseguido ler. E aprendi estes princípios, digamos, com pessoas que, sendo analfabetas, eram extremamente sábias, não é? Com uma extraordinária experiência de vida e que nos transmitiam muitos valores, muitos princípios, não é? Com o meu pai, com o meu falecido pai, aprendi um princípio que pratico até hoje, que ele de vez em quando discutia lá na loja, na mercearia, com as pessoas eram trabalhadores do campo, alguns pedreiros, carpinteiros, etc., outros operários, e que iam e compravam a crédito, não é? Havia um livro em que assinavam e tal. Mas no final do mês tinham que pagar, e o meu pai, um dia, recordo-me, disse lá um indivíduo, que era um homem lá da aldeia, que a gente conhecia pelo caracol, disse: ó caracol, não peças mais fiado, porque aqui, para se fazer uma dívida, tem que se pagar a anterior. E eu segui sempre este princípio na minha vida. Nunca fiz uma dívida sem pagar a anterior. Portanto, a Fundação Fernando Pessoa, que eu criei em 1988, é fruto deste princípio, de que eu sabia que tinha que fazer eu próprio pela vida, tinha que procurar construir o património que construímos nestes últimos 32 anos da Fundação,
Mas filo sempre assim, filo sempre a ir ao banco, pedir um empréstimo depois de pagar o anterior. Portanto, razão pela qual a Fundação Fernando Pessoa, passados estes 32 anos, tem uma saúde financeira invejável, não é? Desse ponto de vista, porque nunca fiz nada que não fosse sustentável, não é? Procurando fazer as coisas no seu devido tempo. E este ritmo de vida, esta convicção, estes valores que nós acabamos por interiorizar, de respeitar sempre os nossos compromissos, isso vem da minha infância, isso vem nitidamente da minha infância. Mais vale ser criança que querer compreender o mundo. Exatamente. Eu tenho para mim que, de facto, a forma de nós hoje podermos compreender melhor o mundo é percebermos que a idade é um processo natural. É um processo natural de vida, nós vamos naturalmente, tal como na natureza, tudo aquilo que é vivo vai oxidando, vai passando tempo por ele, não é? E no caso passa também por nós, mas nós temos que ter sempre essa componente da imaginação. Eu sempre digo que o maior quinhão que nós podemos dar a uma criança é deixar que ela trabalhe a sua imaginação, livremente, não é? Porque a imaginação, como eu costumo dizer, é fundamentalmente aquilo a que eu chamo o alimento da inteligência. Assim como o alimento da imaginação é a memória, não é? Portanto, é fundamental que nós sejamos capazes de guardar a memória vai estimular a imaginação e a imaginação estimula a inteligência. Portanto, é neste triângulo que eu procuro naturalmente mexer e por isso mais vale ser criança que tentar interpretar o mundo, porque o mundo tem, como nós sabemos, uma hermenêutica muito complicada, é cada vez mais complicada. E, portanto, hoje as pessoas, a maior parte delas, desistiu completamente de tentar entender o mundo, porque de facto, como sabe, nem a própria palavra através da qual nós nos referimos ao planeta que habitamos, nem essa própria palavra já mantém a pureza da sua significação. Porque a palavra mundo quer dizer, o latim era um adjetivo, mundo quer dizer limpo, ordenado, organizado, equilibrado, não é? E por isso é que nós já não usamos mundo nesse sentido, porque entretanto deixámos de adjetivar e substantivamos para nos referirmos a este espaço que habitamos, mas continuamos a usar o antónimo do mundo é imundo, não é? E, portanto, o mundo está-se a tornar cada vez mais imundo. Portanto, é muito difícil interpretá-lo justamente por isso, porque ele próprio já não faz jus à pureza da sua significação. Aquele episódio de adolescente que ainda hoje, quando recorda, sorri. De adolescente, olha, sorrio-me sempre numa situação que me aconteceu quando eu estava no seminário em Braga. Eu recordo-me que a primeira vez que eu fui ao cinema foi ao Teatro Circo em Braga. E fui ver as sandálias do pescador. Mas fui ver de forma proibida. Quer dizer, fugimos do seminário para ir ver. Nós não estávamos internos, não podíamos sair. E lá conseguimos escapar durante a noite, não é, para irmos ver o cinema. Não é? Fomos ver o cinema, estávamos tranquilos, eu a mais um colega meu a assistir ao filme, um filme muito interessante, aliás. E, de repente, ouvi tossir. E assim, eu conheço esta tosse, não é? E quem era que tossiu? Um homem que era padre, que eu conhecia como nosso professor no seminário, chamado José Maria Bom Pastor, que quando chegámos ao intervalo, acendeu-se a luz e ele olhou para nós. E eu fiquei, naturalmente, eu e o meu colega, completamente encabulados, não é? E o José Maria Bom Pastor, que estava bem acompanhado no cinema, sorriu-se para mim e disse assim: eu depois levo-vos para o seminário. Portanto, nós que tínhamos saído clandestinos entramos pela porta grande, com a proteção do padre José Maria Bom Pastor, que depois, junto dos nossos responsáveis do seminário, assumiu a nossa defesa dizendo que tinha sido ele que nos tinha convidado para ir ao cinema. Portanto, vale a pena estar no lugar certo, na hora certa. E nós estávamos no lugar certo, na hora certa, na altura. Isso faz-me sorrir porque eu encontrei o padre José Maria Bom Pastor aí 40, 50 anos depois deste episódio e ele não se lembrava do episódio, não é? E eu me recordei também, naturalmente, desse episódio que me ficou marcado, a mim e ao meu colega, não é? Que escapámos de uma expulsão certa na altura. Se conseguisse depois sair do seminário, conseguimos voltar, era muito mais complicado. E, portanto, apanhámos a boleia do Volkswagen 1300 que ele tinha para nos levar para o seminário. O que mais aprecia no ser humano? Aprecio fundamentalmente que sejam autênticos. Para mim, a autenticidade para mim quer dizer as pessoas não têm que fingir, não têm que vestir, embora nós, naturalmente, saibamos que na vida, em sociedade, teremos sempre que usar uma máscara, às vezes até de proteção para nós próprios, mas eu sou muito pela autenticidade e, sobretudo, a mim o que mais me aborrece é a mentira. A mentira a mim incomoda-me de uma maneira terrível.
Sendo certo que também esta é a realidade, os seres humanos evoluem muito mais pela mentira do que pela verdade. A verdade às vezes é demasiado dura e de resto a própria palavra mentir é uma palavra que faz parte da tal estimulação da imaginação. Não é? A verdade é que nós muitas vezes não fazemos essa ligação, mas esta é uma realidade, é que às vezes mentir não é outra coisa que a outra face da verdade, não é? Simplesmente às vezes o discurso, nós dissemos isso muitas vezes, o discurso muitas vezes para mentir ou falar verdade é exatamente o mesmo discurso, às vezes depende do tom, é como quem ralha e aconselha, não é? Ralhar e aconselhar, as palavras são as mesmas e às vezes é uma questão de tom. E depois eu sou naturalmente adepto da verdade, mas não da verdade crua, não da verdade cruel, não da verdade que magoa, não é? Sobretudo porque a verdade tem tempos diversificados, não é? Portanto, a verdade não é obrigatoriamente feita na altura em que o facto ocorre. Pode ser mais tarde, já com diluído aquele efeito emocional, aquele efeito de choque. Portanto, os tempos do discurso para mim são questões essenciais e aprecio muito as pessoas que são capazes de ser sinceros, de ser leais. A lealdade é uma das coisas que acho que enobrece muito as pessoas, não é? E, sobretudo, pessoas honradas, as pessoas que tenham honra naquilo que fazem, que sejam, sobretudo, solidárias, que percebam que nenhum de nós consegue fazer nada sozinho. Portanto, é muito mais termos sempre o espírito da comunidade do que o espírito da sociedade. Eu, quando estava no ativo a ensinar, ensinava muitas vezes aos meus alunos a diferença conceptual entre a comunidade e a sociedade. E sempre lhes dizia, nós nascemos para viver em comunidade, não para viver em sociedade, não é? Mas para viver em comunidade. E uma comunidade é um conjunto de pessoas que se reúnem à volta de um objetivo comum, que adoram os mesmos deuses, veneram os mesmos mitos, têm exatamente o mesmo tipo de linguagem, aquilo que os gregos chamavam de koine. Portanto, daí vem aquela velha expressão, é a falar que a gente se entende. Sim. Portanto, na comunidade entendemos por uma koine, porque temos uma linguagem comum. A sociedade é um conceito muito mais recente, não é tão antropológico, como é o caso do conceito da comunidade, que é nitidamente um conceito antropológico, a sociedade é um conceito económico. Portanto, nasceu muito mais tarde este espírito da sociedade, como um conjunto de indivíduos que se reúnem por interesses. E por isso é que na sociedade há sócios, na comunidade há companheiros. E a diferença entre um sócio e um companheiro é que um sócio naturalmente está à espera dos seus dividendos, não é? Portanto, que partilhem os dividendos com ele. Os companheiros não, os companheiros são todos aqueles que comem o pão connosco, não é? É o que quer dizer a palavra companheiro na sua etimologia, aquele que come o pão comigo, o meu companheiro. Portanto, partilha. É a solidariedade, é essa dimensão social. É a velha história, o velho princípio da minha falecida mãe, mandar devolver duas cebolas em vez de uma. É o problema da partilha, o problema da distribuição. Eu sou muito por aí, eu sei, tenho um espírito muito social. Por isso é que eu sou genuinamente um homem da social-democracia, nitidamente, não é? Portanto, não sou adepto de nenhuma destas filosofias modernas, dos capitalismos selvagens, daquilo, venha a nós o vosso reino. Eu sempre aprendi no seminário a rezar o Pai Nosso completo, não é? Claro. Não é só venha a nós o vosso reino, nem seja feita a minha vontade, é também a dos outros, não é? Portanto, este espírito de solidariedade, de partilha e de distribuição, eu tenho isso muito enquistado em mim, isso é muito eu, sou muito eu. As qualidades humanas assentam, portanto, em três realidades que formam os pilares do ser humano. São eles corpo, mente e espírito. Exatamente. Aqui a questão fundamental, enfim, quem como eu leu há muitos anos e vou relendo de vez em quando, os diálogos do Platão, entende isso lindamente. E entende sobretudo uma coisa essencial. Os gregos tinham para a palavra vida duas palavras diferentes, não é? Aquilo que nós hoje chamamos vida, os gregos tinham duas palavras para exprimir a vida. A vida mental, a vida, portanto, ligada ao espírito, em grego diz-se eros. E a vida ligada, digamos assim, à corporalidade, aos fluidos, ao metabolismo, em grego diz-se bios. Portanto, estas duas dimensões de vida, a dimensão biótica, metabólica, a fisiológica, não é? E a dimensão erótica não podem estar em desacordo. Tem que haver aqui uma confluência entre estas duas dimensões. E a dimensão erótica é fundamentalmente a dimensão da mente, a dimensão do espírito. A verdade é que os gregos também distinguiam o espírito da mente, que não é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, quando nós falamos de mente, nós estamos a falar sobretudo daquilo que se chama vulgarmente a alma. A mente é muito mais alma do que o espírito. O espírito pode ser uma dimensão particular da mente, mas não se pode confundir com a mente, por uma razão muito simples. Como
Dizia o velho adágio latino, mens agit molem. Isto é um velho princípio de um verso retirado da Eneida de Virgílio, no qual o Fernando Pessoa se baseou para dar título ao primeiro livro que ele organizou, verdadeiramente em vida, que é a Mensagem. A Mensagem esteve para se chamar Portugal. Não se chamou Portugal porque, enfim, o cunhado do Fernando Pessoa entendia que, enfim, parecia uma marca de calçado, não ponhas isso ao livro e tal. De maneira que ele foi buscar esse verso à Eneida do Virgílio, em que Virgílio diz mens agit molem. E mensagem é o acrónimo feito destas três palavras latinas. Mens, a mente, agit. Age, transforma, molem, a matéria. É a mente que transforma a matéria. Portanto, é a dimensão mental, a dimensão do pensamento, a dimensão através da qual nós tentamos compreender o mundo. Porque o mundo é sempre exterior a nós próprios. Nós interiorizamos-lo pela via da mente, verbalizando esse mundo e fazendo corresponder a esse mundo signos verbais através dos quais nós exprimimos os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista, os sentimentos, as emoções, etc. O espírito é outra coisa. O espírito, digamos, é aquilo que nos mantém alerta. Por isso é que os gregos, quando falavam de espírito forte, de espírito fraco. Havia espíritos fortes e espíritos fracos na mente. O importante aqui é o equilíbrio entre a mente e o corpo. Porque os gregos sempre definiam, e quando nós lemos os diálogos do Platão está isso perfeitamente expresso, a saúde é o equilíbrio perfeito entre a mente e o corpo. Quando as confluências entre a componente fisiológica e a componente psicológica são capazes de se encontrar. Muitas vezes as pessoas sentem-se mal e não sabem porquê. Falta essa conjugação entre a dimensão mental, a dimensão para nós, naturalmente, que é aquela através da qual a nossa alma se exprime, e é nesse aspecto que nós sempre dizemos que a intemporalidade está na alma, não está no corpo. O corpo é necessariamente temporal. Sim. Tudo o que é fisiológico, metabólico é temporal. Mas a alma é intemporal, por isso é que a alma não tem cor, desde logo, não envelhece. Não envelhece, a alma não tem idade porque é intemporal, é aquilo que nos permite a intemporalidade da nossa dimensão humana. Por isso é que o Augusto Comte, o fundador, como sabe, da escola do positivismo, sempre dizia que os mortos não vivem, mas existem. Pois. E é uma diferença fundamental entre viver e existir. Eles não vivem, mas existem. E, portanto, é neste aspecto que a intemporalidade para nós da alma é essencial e a intemporalidade da mente é aqui que, na realidade, nós podemos rastrear a história da humanidade através desta capacidade que os animais imediatamente anteriores a nós, portanto os orangotangos, os primatas, foram ultrapassados a partir do momento em que a dimensão fisiológica foi confluída numa dimensão psicológica, numa dimensão mental. E a dimensão psicológica o que é? É a compreensão. É a capacidade de compreender. E compreender o que é? É ser capaz de passar o de fora para dentro e interiorizar. Através de quê? Através do mecanismo que nós chamamos consciência. O que é, no fundo, a consciência? É a ciência com, ou seja, a ciência dentro de nós. É a forma como nós somos capazes de compreender o mundo e o transmitir aos outros. E daí vem depois as questões diretamente ligadas à parte científica, à parte de muitas vezes que se diz, por exemplo, a Cláudia conhece isso bem, quando se faz uma tese sempre se diz deve ser original. Mas o que é que quer dizer deve ser original? O que é que quer dizer a palavra origem ou original? Original é uma palavra que vem de uma palavra latina, os oris. Os oris quer dizer a boca. Boca, oral. Né? O que é original é o que sai da nossa boca. É aquilo que nós somos capazes de exteriorizar através dos mecanismos interiores que nós conseguimos conjugar, a dimensão psicofisiológica e mental, e exprimir o nosso ponto de vista. Isso é que é ser original. Não é dizer alguma coisa que nunca foi dita, porque já tudo foi dito. O problema fundamental é que tudo está permanentemente a ser redito. E por isso é que o Platão, na sua teoria do conhecimento, através da qual desenvolveu o chamado mito da caverna, sempre dizia: nada se conhece, tudo se reconhece. Nem mais. Portanto, nós estamos permanentemente a fazer o reconhecimento. E o reconhecimento de que é da espécie que somos nós, como espécie humana, que temos uma mente, a sua intemporalidade, que percorre os tempos e regressa sempre. As mentes não são de fabrico contínuo. Elas existem, como dizia o Platão, e no fundo acabam por incorporar, portanto, passar para, neste caso, o continente, que é o corpo, e no corpo, através das janelas da alma, chamados olhos, dizia o Platão, tudo se reconhece. E por isso é que o Condillac, autor francês, como sabe também, ligado à teoria da percepção e das sensações, quando um dia lhe perguntaram: mas o senhor é capaz de me
explicar o que é uma sensação pura? E o Condillac respondeu, a única forma que eu terei para conseguir explicar isso é, faça de conta uma estátua, e nessa estátua, primeira vez, ponham os olhos na estátua. E a primeira sensação que a estátua tivesse através dos olhos seria uma sensação pura. Como o senhor compreende, não é possível pôr apenas uns olhos na estátua, temos que lhe pôr os 5 sentidos. Portanto, as sensações puras são sempre sinestésicas, são sempre sensações que nos ocorrem através dos vários órgãos, através dos quais o mundo exterior contacta connosco, através dos quais nós aprendemos o mundo exterior e o transformamos. Transformamos pela via de quê? Do pensamento. E o que é o pensamento, afinal de contas? O pensamento, a própria palavra, diz o que é que ela quer dizer. Pensar é, sobretudo, tomar balanço, supesar. É pôr num prato de balança uma coisa, no prato de outra balança outra coisa e vamos pensar. Vamos pesar. Vamos pesar e depois de fazermos esse balanceamento, que não é outra coisa que uma análise, vamos a exprimir a síntese que daí fizemos. E a análise não é outra coisa que uma segmentação da realidade. Portanto, quando nós olhamos para uma realidade que nos parece complexa, para compreendermos o que é que fazemos, fatiámo-la. Fazemos análise. Análise quer dizer cortar, quer dizer segmentar, que é exatamente o sentido da palavra ciência. A palavra ciência o que é? Um método. É um método de olhar para uma realidade e procurar compreendê-la através de uma segmentação. Ciência quer dizer isso mesmo, quer dizer cortar em partes. Não é? No mesmo étimo que vem a palavra ciência, vem a palavra cisalha, por exemplo, ou ciser em francês, ou scissors em inglês. Corta. Não é? E, portanto, corta-se uma realidade complexa, fatia, segmenta-se, depois vamos analisar cada uma das partes e depois fazemos a síntese. Esse é que é verdadeiramente científico. O método científico é o método analítico e o método de síntese, através dos quais nós procuramos, ou através do método, procuramos confrontar a tese com a antitese. E, no fundo, o que é a tese? É como dizia o Tales de Mileto, o pensamento tético é aquele pensamento que está sempre subtenso e que nos permite, que está subtenso e que nos permite formular hipótese. Por isso é que a hipótese não é outra coisa que é hipotesis, que está escondido na tese. E depois vamos, naturalmente, através do desenvolvimento do nosso pensamento esse que evolui por palavras, chegar a uma conclusão que seja original, ou seja, que saia da nossa boca, que não seja corta e cola, ou do Dr. Google, que a gente vai e cola e depois acaba por pensar que ciência quer citar os outros, quando ciência é sobretudo pensar autonomamente e com autoridade. Auctoritas quer dizer aquilo que é próprio de nós, aquilo que é próprio do eu e não do outro, não é? E é nesse sentido que eu acho que é fundamental essa triangulação que a doutora Cláudia enunciou entre a mente, o corpo e o espírito. Não é? O espírito faz-nos naturalmente sentir, se quiser, tem a ver fundamentalmente com aquilo que são os nossos fluidos. Não é? A alegria, a tristeza, a melancolia, a saudade, isso é espírito, mas não é mente. Mente é outra coisa, não é? Mente é outra coisa. Mente é justamente nesta dimensão do mens mentis, ou seja, daquilo que é verdadeiramente a nossa psique, como diziam os gregos, ou a nossa alma, não é? Como se define? Quem é este homem? Defino-me sobretudo como um homem que procura compreender que a vida só tem valor quando vivida em comunhão, em comunidade, no sentido da comunicação, e comungar no sentido de tentar viver com os outros e procurar que os outros venham compreender a nossa própria posição, mas sem termos uma petição de princípio, uma posição de princípio e não aceitar o outro. Portanto, eu sou muito pela alteridade e por isso a minha paixão pelo Fernando Pessoa, eu sou muito de heteronímia. Ou seja, é necessário compreender que nós não somos eu, nós somos eu e os outros. E por isso é que o Fernando Pessoa dizia, o português é sempre dois, não é? Portanto, não por esquizofrenia, mas exatamente por complementaridade, porque nós necessitamos fundamentalmente da comunhão, necessitamos de viver em comunidade e, portanto, eu sou muito comunitário, eu sou muito de comunhão, sou muito de partilha. E sou, sobretudo, fundamentalmente, uma pessoa que acredita fervorosamente que o Estado é uma emanação da própria sociedade civil e não como as pessoas hoje pensam que o Estado que é uma entidade à qual a sociedade civil tem que se submeter. O Estado, a primeira cidade-Estado que nós conhecemos da história foi Atenas, como sabe, e em Atenas, depois do espólio da guerra, os atenienses, no século de Péricles, sobretudo, ganharam grandes batalhas, tinham grandes espólios, viviam na luxuosidade, viviam no ócio, não é? A partir do qual nasce justamente esse pensamento filosófico, mas era necessário
ao começar a atividades próprias, as atividades que se vem a chamar depois de economia, não é? Era necessário haver uma entidade superior a essas mesmas pessoas no desenvolvimento da atividade para regular essas atividades, ou seja, que definisse as regras e, naturalmente, que definisse as punições para quem infringia regras. Isso é que é o Estado. O Estado é uma entidade profundamente reguladora e provedora. E, portanto, o Estado, que nós hoje muitas vezes temos dificuldade em compreender qual é a sua função, o Estado somos todos nós. O que nós pedimos ao Estado é que regule de maneira capaz as nossas atividades, mas que não queira ser simultaneamente árbitro e jogador. Mas, claro. O árbitro é árbitro, não pode ser árbitro e jogador. Não pode ser regulador e interventor, tem que ser regulador e, naturalmente, definir as regras para quem não cumpra essas mesmas regras da nossa atividade, da nossa relação, uns com os outros, tenhamos depois as respectivas punições quando isso acontece. Não é? Agora, o Estado é, para mim, fundamentalmente, provedor e regulador. Não é propriamente um prestador. Não é? É provedor, garante ao seu povo, garante às pessoas, tudo aquilo que elas necessitam para ter dignidade, o Estado se encarregará de prover que eles tenham acesso à educação, acesso à saúde, acesso à habitação, isto aqui. Mas não é propriamente o Estado que se vai transformar aqui agora numa empresa, digamos, prestadora de serviços aos cidadãos. O Estado regula as atividades dos cidadãos, provê as suas necessidades, sendo certo que a primeira necessidade de todos nós é garantir a alimentação. E muitas vezes isso não é visto desta forma. Muitas vezes pede-se ao Estado que garanta a habitação, quando o mais importante é a alimentação. A habitação vem depois, não é? A habitação tem muito a ver, como sabe, com as mudanças climáticas, com todas estas coisas, mas a alimentação toda a gente tem que comer, seja quente ou seja frio. Há muita gente que não precisa de vestir Armani, nem de comprar, enfim, roupa de marca, pode perfeitamente viver sem isso, não é? Sem alimentar é que não. E, portanto, daí as necessidades básicas, como dizia o Schopenhauer, um filósofo alemão do final do século XIX, o homem da transição da chamada teoria do pessimismo, né? Schopenhauer dizia que no género humano há vários tipos de necessidades. Há chamadas necessidades primárias, básicas. Depois há necessidades secundárias, que não são básicas. E depois há necessidades terciárias. Primeiro vamos garantir as primárias básicas. Qual é a necessidade primária básica? Comer. Alimentar-se. Alimentar-se e, naturalmente, poder depois satisfazer aquilo que é a vida em sociedade. Se na realidade a sociedade começou a criar regras para a convivência humana, as pessoas não andarem com uma parra a tapar os órgãos genitais, tem que se vestir, temos que satisfazer também isso. Não é? Isso é uma evolução já de natureza muito sociológica, não é tão antropológica quanto isso. Depois há as necessidades que são básicas, mas são secundárias, não são necessidades primárias, por exemplo, o sexo. O Schopenhauer diz que o sexo é uma necessidade secundária. Não é? As pessoas podem viver sem o sexo. Não é? Agora, primariamente, tem que se garantir que as pessoas sejam alimentadas. Claro, quando nós lemos A Geopolítica da Fome, de um grande escritor brasileiro nordestino chamado José de Castro, a gente percebe isso. O José de Castro, quando fala daquelas terríveis secas e fomes do Nordeste brasileiro, ele tentava explicar sociologicamente porque é que os nordestinos tinham imensos filhos. Não? Sendo, todavia, gente que passava muitas necessidades, muita fome. Não? E então, José de Castro diz no seu livro, nessa Geopolítica da Fome, que quando uma pessoa não consegue satisfazer o chamado instinto nutritivo, a necessidade que tem de comer, consegue, pelo menos, disfarçar este instinto com o instinto reprodutivo. Portanto, acaba por compensar o instinto nutritivo, que é primário, pela tal necessidade secundária. E aí estraga-se tudo. Porque na necessidade secundária depois começa a haver o espírito de posse. Exatamente. E no espírito de posse depois vem a violência, vem tudo aquilo que sabemos até hoje, estas violências domésticas todas, vem de quê? Sim. Vem disso, vem da confusão entre aquilo que são as necessidades primárias e as necessidades secundárias. E, portanto, esta atividade regulatória de provedoria o Estado deve tê-la. Portanto, é neste sentido que eu me considero um homem profundamente empenhado em termos sociais e a compreensão de que não aceito que se divinize e muito menos mitifique o Estado, e por isso mesmo é que eu sempre fui muito crítico quando, por exemplo, eu vivendo em África, tendo verificado o falhanço terrível que nós tivemos na nossa política colonial, porque foi um falhanço imenso, não é? Inaudito, na altura em que aconteceu, como sabe, o problema do assalto a Santa Maria, e depois o desencadeamento das lutas de libertação em África, dos movimentos de libertação, etc. O Salazar, na altura, ainda, enfim, no
poder em Portugal, tentou movimentar emocionalmente todo este povo quando deu a palavra de ordem para a África já ir em força, para defender a nação. Não, aqueles iam defender a África não era a nação, era o regime de Salazar. Exatamente. Portanto, defender um regime é coisa que não me convidem para o fazer, porque eu não defendo regime, porque eu acho que os próprios regimes, e o regime democrático, neste caso, para nós fundamental, ele próprio está a ser, de alguma maneira, condicionado, aprisionado, e eu diria quase, a pouco e pouco, assassinado pelo próprio sistema. E quando os sistemas matam os regimes, nós temos é que dar cabo do sistema para garantir o regime. Todos nós, no regime democrático, estamos de acordo. A democracia como regime, já temos as nossas dissensões e as nossas divergências quanto ao sistema em que a democracia se assenta. Não é? E aí, nós, em vez de estarmos a atacar o regime, como muitas vezes se ouve dizer, não temos que atacar o regime, porque não há melhor regime que o regime democrático, não há melhor regime que a democracia. O problema é o sistema. Portanto, nós não podemos é permitir que o regime fique aprisionado pelo sistema. E a páginas tantas, por causa do sistema, o regime está a ser degradado. E está a perder aos olhos da população, neste caso, que é a sustentação através do voto de um regime democrático, está as pessoas a ficar desiludidas, as pessoas são todas iguais, isto é tudo a mesma coisa. Mas isso é o sistema, portanto, onde nós temos que mexer é no sistema, não é no regime. E às vezes isso confunde-se. Portanto, eu sou muito, dir-lhe, uma pessoa muito conceptualista. Sou muito pelos conceitos, muito mais do que pelas ideias, porque, como sabe, os conceitos é a única dimensão intemporal da língua, não? Os conceitos não mudam. O que muda com os tempos são as ideias. E eu explicava isso sempre aos meus alunos para perceberem de uma forma alegórica o que é um conceito, o que é uma ideia. Um conceito é intemporal e permanente. Uma ideia é mutável. E para perceber melhor, o conceito é o corpo. A ideia é a roupa que se veste. O corpo é sempre o mesmo. Agora, nós podemos vesti-lo de forma diferente, de acordo com os estilos diferentes, com designers diferentes. Mas se nós dizemos hoje, aqui em Portugal, cadeira, nós conseguimos na China dizer cadeira, eles percebem que é uma cadeira, mesmo que em chinês, não é? Portanto, nós entendemos, falando diferentes línguas, porque falamos através de conceitos, não através de ideias. Porque as ideias são culturais, são temporais, são mutáveis, não é? E são, portanto, apaixonáveis, não é? Os conceitos não, os conceitos são neutros, são intemporais, não é? E, portanto, é aqui, na luta nas ideias, que eu sou sempre muito mais conceptualista. Vamos primeiro ao conceito. Entendámonos nos conceitos e depois nas ideias, cada um vai respeitar as suas, não é? Toda a gente sabe, quem o feio ama, bonito lhe parece. Isto é uma dimensão ideológica, não é uma dimensão conceptual, porque o amor é que é conceito. As várias formas de amar, enfim, desde o tempo das metamorfoses do Ovídio, as várias artes de amar, são meramente ideológicas, são culturais, são transitórias, são passageiras. Permaneçam os conceitos. E para mim o conceito essencial é as pessoas, quando são, têm também que parecer. Não se pode dizer que ele é um homem, quando afinal de contas as suas atitudes é de uma javardice total, de uma animalidade completa. Não pode. Se é, tem que o ser. Não pode só parecer. É nessa medida que eu sou, neste aspecto, muito mais conceptual e, sobretudo, uma pessoa que acredita que, pelo trabalho, nós conseguimos resolver tudo. E tudo tem solução, desde que as pessoas queiram perceber que todos nós temos que dar um contributo na nossa própria vida, na nossa própria atividade, para o bem de todos, e não só para o nosso bem. Porque se todos estivermos bem, obviamente que temos um problema que é bem português, que nós temos que tentar, de alguma maneira, neutralizar, que é a inveja, que é uma coisa é quase um desporto nacional. Nós só conseguimos acabar com a inveja desde que repartamos melhor, distribuamos melhor e percebamos que é preciso que a pessoa, independentemente da sua origem social, da sua origem económica, da sua origem religiosa, obviamente tem direito a que a sociedade lhe permita ascender. E por isso é que eu sou muito crítico, por exemplo, acerca da universidade do nosso tempo, porque a universidade deixou de ser, e infelizmente, tal como era antigamente, deixou de ser um ascensor social. Nós hoje deveríamos ter na universidade um ascensor social e não temos, porque quando nós olhamos para composição sociológica da maior parte dos alunos que hoje estudam nas universidades, são alunos que não são os filhos dos mais pobres que lá estão, não são os filhos dos mais necessitados, não é? E nós estamos a fazer um esforço de financiar cada vez mais as pessoas que menos necessitam que sejam financiadas. Aqueles que precisavam de ser financiados não estão na universidade. Portanto, a universidade falha uma das suas funções essenciais do nosso tempo, que é de ser ascensor social. Professor, servir os outros?
Isso aprende-se, sobretudo aprendi no seminário, para lhe ser muito sincero, aprendi no seminário porque tive a ocasião de no seminário ser sacristão. E o sacristão no seminário era aquele que preparava justamente todos os meios necessários para se poder celebrar diariamente a liturgia, não é? E, portanto, aí começámos a perceber, eu gostava muito no seminário, por exemplo, porque isso também era uma tarefa que nos era cometida de trinchar. Não é? Trinchar significava servir os outros. Não é? Íamos para a mesa, até mesas que tinha 12 lugares, não é? E havia um que era o trinchante, e o trinchante era rotativo. Não é? Eu gostava muito de trinchar e os meus companheiros sempre ficavam muito agradados quando me cabia a mim trinchar, porque eu distribuía bem a comida, sabe? Havia alguns que eram menos equitativos na forma como distribuíam. Portanto, essa componente da solidariedade vem-me da aldeia, nitidamente da minha comunidade, porque eu natural de uma aldeia, sou verdadeiramente uma aldeia comunitária, em que havia o forno comunitário, em que as pessoas viviam de troca de produtos, e portanto, isso fica-nos para a vida, não é? E, portanto, eu sou muito pouco egoísta, sabe? Tenho muito pouco individualismo, não é? Sou muito pouco individualista, não é? Agora, sou adepto do princípio que nós devemos ouvir toda a gente. Toda a gente tem direito a exprimir o seu ponto de vista, mas depois tem que haver alguém que decida, senão ficamos só na expressão dos pontos de vista e, portanto, também assumo, sem nenhuma dificuldade, a minha componente de liderança. Liderança nesse sentido, não de impositiva, mas porque todos falaram, todos discutiram, todos deram a sua opinião, agora é preciso ver quem decida, não é? Os jovens são preparados na atualidade para a audácia e empreendedorismo? Eu julgo que sim, sabe, nunca houve um tempo tão bom como este tempo, em que os jovens têm um acesso quase irrestrito à informação. Os perigos que este excesso de informação tem, como tudo na vida que é excessivo é perigoso, não é? Desde mesmo o sal na comida até. O grande problema é que o excesso de informação e a capacidade pouco trabalhada de saber fazer o discernimento, a separação, o crivo e o filtro, isso é que é complicado. E, portanto, hoje que vivemos na era da comunicação, nós vemos cada vez mais os jovens, às vezes, incomunicáveis, não é? Porque acabam por ter a capacidade de alguma maneira, exprimir o seu íntimo através de silêncios, muitas vezes à frente de uma pantalha, à frente de um ecrã, não é? Nós hoje vivemos um tempo muito catatónico, muito pouco comunicacional. As pessoas têm muita informação, mas estão muito pouco preparados para comunicar. E às vezes até são avessos a essa mesma comunicação, não é? E por isso eu diria que para ser empreendedor não basta ter apenas informação, é preciso saber comunicar e saber, sobretudo, agregar. E essa agregação, muitas vezes, hoje é feita pela via completamente virtual, é feita pelas redes digitais, pelas redes sociais. Aí cria-se a sensação, enfim, nova, que eu desconheço inteiramente e não a quero ter, de como é que se constituem comunidades, não é? Porque dizer que as redes sociais constituem comunidade é não perceber o que é uma comunidade. Não é? Uma comunidade vive de comunicação, vive da comunhão, de pôr em conjunto os nossos objetivos e os meios para os atingir. Portanto, eu não sei se os jovens hoje estão tanto preparados assim para serem empreendedores, porque o empreendedorismo passa fundamentalmente por esta capacidade de analisar a situação numa perspectiva comunicacional, numa perspectiva comunitária. E aí, creio que tenho as minhas dúvidas. O professor foi o primeiro presidente da direção da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Exatamente. Foi o grande impulsionador, portanto, na altura posso lhe dizer que eu fui, na altura posso lhe dizer que fui escolhido para ser o presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, a APESP, diria por exclusão de partes, porque os membros constituintes da APESP eram várias universidades, não é? Várias instituições que tinham entre si algumas contas a ajustar. E eu era um outsider, não é? Nós não nos podemos esquecer que a primeira instituição de ensino superior autónoma do Estado, livre do Estado, tirando a Universidade Católica, não vou falar disso, é a Universidade Livre. Sim. E a Universidade Livre depois originou um conjunto de outras universidades. Portanto, acabaram por nascer da Universidade Livre, a Universidade de Lusíada, a Universidade Portucalense, a Universidade Autónoma de Lisboa. Portanto, estas três universidades, pelo menos, tinham sido o resultado de uma espécie de partenogênese da Universidade Livre, entretanto, mandada encerrar, na altura pelo Ministro da Educação, João de Deus Pinheiro. E, portanto, estas três filhas da mesma mãe tinham aqui algumas contas a ajustar, compreende? E, portanto, todas queriam ser presidentes da APESP. A única pessoa que verdadeiramente não estava comprometida com a Universidade Livre, nem tinha contas a ajustar com ninguém, éramos nós.
E foi por isso que foi escolhida a Fundação Fernando Pessoa para presidir a APESP entre 94 e 98, foi de facto por essa razão. As pessoas têm em memória o quanto importante foi neste processo de impulsionar e ancorar o ensino superior privado, ou as pessoas substituem memórias consoante as vontades? Eu julgo que aí é o problema de memória muda também muito, sabe? E às vezes algumas pessoas são muito desmemoriadas, não é? Rapidamente lhes passa a memória. O contributo que eu dei para o ensino superior privado em Portugal, não vou de maneira nenhuma deixar de dizer que foi um contributo, mas eu diria que o meu primeiro contributo efetivo para o ensino privado foi ter sido fundador da Escola de Jornalismo do Porto. Esse foi o primeiro grande contributo que eu efetivamente dei, e hoje encanta-me e satisfaz-me plenamente ver que a maior parte dos alunos que eu tive na Escola Superior de Jornalismo do Porto desempenham hoje cargos importantíssimos em toda a rede da comunicação social do país. Nomes grandes aí da comunicação social passaram todos aqui pela Escola de Jornalismo do Porto, que foi de facto o primeiro projeto de ensino privado a que eu me liguei na altura, nos anos de 1982, 83. E porquê é que eu vim para o ensino privado? Mera circunstância, pura circunstância. Eu tinha 2 alunos na Faculdade de Letras do Porto, um chamado Manuel Neto da Silva e outro chamado de Costa Carvalho, José Rodrigo da Costa Carvalho, que no final de uma aula vieram ter comigo e disseram: professor, se eu podia nos dar uma ajuda, nós estamos aí com um projeto já há muitos anos de montarmos uma formação superior de jornalismo, enfim, é difícil, se eu podia nos ajudar a pôr isto de pé e tal. E eu disse: bom, mas podemos falar sobre o assunto. Qual foi a minha intenção? Foi, dentro da Faculdade de Letras do Porto, estávamos no início dos anos 80, era perfeitamente claro naquela época, para a Faculdade de Letras e para a Faculdade de Ciências, que a diminuição abrupta da taxa de natalidade, que já na altura se sentia fortemente, iria, com o tempo, fazer com que nós tivéssemos na Faculdade de Letras e na Faculdade de Ciências a formar diplomados para o desemprego. Porque, entretanto, iam fechar escolas, como fecharam. Portanto, havia que diversificar a oferta. E eu tentei justamente fazer uma proposta ao Conselho Científico da minha faculdade. Eu doutorei-me em 1981, portanto, na altura propus ao Conselho Científico da Faculdade de Letras do Porto, éramos apenas 12 pessoas no Conselho Científico, para abrir uma formação na área das ciências da comunicação, com concentração em jornalismo, e tentei explicar os motivos pelos quais era importante que nós abríssemos formação superior em jornalismo, que na época não existia em Portugal. E fundamentei bem a minha proposta, com exemplos internacionais, o que tinha acontecido nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Alemanha, na Inglaterra. E, portanto, estava absolutamente convencido que os meus colegas iriam ler a proposta e iriam naturalmente aprová-la. Era presidente do Conselho Científico, na altura da Faculdade de Letras, um senhor que já morreu, chamado José António Ferreira de Almeida, que tinha um programa na televisão chamado Linhas e Figuras, um programa de história de arte muito interessante. E eu primeiro falei com ele, procurei naturalmente saber a opinião dele, disse: é ótimo, maravilha, apresenta essa proposta, isso para a faculdade vai ser excelente. Apresentei a proposta e, perante a minha total surpresa, a proposta foi reprovada. Por 9 votos contra e 3 a favor. Os votos a favor foi o meu voto, o voto do falecido professor José Augusto Seabra e o voto do presidente do Conselho Científico, José António Ferreira de Almeida. Os outros 9 foram os outros colegas. Procurando eu saber os motivos porque votavam contra a proposta, foi-me dada esta resposta absolutamente supina, não é? Nós votamos contra porque entendemos que o jornalismo não tem densidade científica para ser ensinado na universidade. Era a ideia que se tinha na altura do jornalismo, que era uma profissão boémia, dos tipos que iam à noite, etc. Não é? Tá bom, os senhores pensam nisso, eu comunico aqui ao Conselho que eu vou fazer este projeto lá fora. E foi assim que eu montei a Escola Superior de Jornalismo, com estes 2 antigos alunos e outros que, entretanto, se juntaram e fizemos a cooperativa Escola Superior de Jornalismo do Porto, para a qual eu convidei mais 3 colegas meus da faculdade, um deles já falecido, que era o professor Baqueiro Moreno, o outro o Eugénio dos Santos e o outro Luís Araújo, e depois um conjunto de jornalistas que estavam ligados a um centro de formação de jornalistas no Porto. E assim nasceu a Escola de Jornalismo. Isso foi o que me deu mais gozo, porquê? Porque era a primeira vez que se abria formações fora daquilo que era normal. Mesmo a Universidade Livre não trouxe nenhuma novidade para o sistema. A Universidade Livre limitou-se a criar no privado cursos do público. Eu segui outro caminho, eu fui pelo caminho da alternativa e não do supletivo. Eu tentei criar formações que não existiam na época. Foi assim que criei a Escola de Jornalismo do Porto, foi assim que eu fiz o primeiro curso superior de Relações Públicas, o primeiro curso superior de Engenharia Publicitária, o primeiro curso superior de Marketing, passaram todos por mim.
E foi assim que se foi desenvolvendo o projeto da Fernando Pessoa até hoje, não é? Sempre procurando ir pela via alternativa e complementar, e nunca pela via supletiva, não é? E, portanto, a minha perspectiva relativamente ao ensino privado foi um pouco essa, foi de tentar mostrar que era possível, em Portugal, criar-se um setor de ensino superior privado alternativo e complementar ao ensino público, e não um sistema de sobreposição da oferta. A gentileza é ensinada nas universidades? A gentileza pode-se ensinar, porque isso faz parte da educação, não é? A forma de educar as pessoas. Eu costumo dizer que nós educámos-nos no passado e instruímos-nos no presente, não é? Portanto, às vezes as pessoas fazem alguma confusão porque pensam que são sinónimas as palavras educação e instrução, e não é, não é? Eu sou de uma geração em que nos éramos educados em casa, não é? E, portanto, os bons costumes, os bons modos eram aprendidos em casa. Não íamos à escola para ser educados, nós íamos à escola para ser instruídos, não é? Hoje, infelizmente, vai-se à escola mais para ser educado do que propriamente para ser instruído. Mas eu sempre digo que a educação vem-nos do passado. A educação vem-nos do exemplo que nós, dentro da própria casa, temos, dos modos como nos relacionamos uns com os outros. E ser gentil, ou seja, a gentileza, é de facto aquilo que se chama as boas práticas comunicacionais e a boa prática de relacionamento. Por isso é que eu dizia há pouco, nós podemos estar a tentar dar um ralhete a uma criança sem ser agressivos. Podemos fazer com as mesmas palavras com que lhe damos um conselho. E, portanto, ser gentil é simplesmente ter uma dimensão humana de perceber que o outro sou eu na pele do outro, não é? E nós, se nos pusermos sempre na pele do outro, se nós nos colocarmos sempre na posição do outro, nós, obviamente, ninguém gosta de se agredir a si próprio, temos que ser gentis por natureza. Em 1994, é o fundador e, desde então, o reitor da Universidade Fernando Pessoa. Certo. Qual é a missão da Universidade? A Universidade Fernando Pessoa tem como moto, ou como logo, não é? Como elemento mobilizador, uma velha expressão latina, nova ed nove. Nova ed nove significa fundamentalmente o quê? Ensinar coisas novas com métodos novos. A nossa perspectiva, desde o princípio, sempre foi esta. Tentar ensinar coisas novas, não tentar sobrepor ofertas formativas às existentes, e fazê-lo com uma metodologia nova. Qual era esta metodologia nova? A metodologia da participação e da partilha. Ou seja, ensinar não é apenas um verbo intransitivo. É sempre um verbo que tem que fazer-se de transitividade. Quem ensina aprende e quem aprende ensina. Portanto, tem que haver aqui uma relação de partilha e, ao mesmo tempo, uma dimensão de pragmatismo e de autoridade. A nossa preocupação, desde o princípio, a minha preocupação foi sempre esta. Vamos ensinar aos alunos coisas úteis. Porque as inúteis eles aprendem sozinhos, não precisam de vir à universidade pagar propinas, como nós dizemos, para aprender coisas inúteis. Vamos-lhes ensinar coisas úteis e vamos, sobretudo, fazê-los compreender que tem de haver sempre entre a universidade e a vida uma transferência. Uma transferência daquilo que é transformar conhecimentos em competências, ou seja, transformar conhecimentos em capacidades. Eu dizia, na altura, quando nós começámos o projeto, que nós antecipávamos o futuro. Antecipávamos o futuro nesta perspectiva, na perspectiva que depois, em 1989 e nos anos 90, começa a aparecer com a chamada Projeto de Bolonha. O Projeto de Bolonha começa a ser preparado nos anos 90 e, entre nós, chega em 2006. Mas nós, quando começámos logo numa organização de estudos por créditos. A participação de tudo aproveitar que as pessoas aprendiam, não apenas aquilo que aprendiam em sala de aula, mas também o que aprendiam fora da sala de aula. Quisemos passar a mensagem de que, quando se avalia um aluno, não se deve avaliar a memória que o aluno tem para reter o que o professor disse. Nós temos que avaliar o aluno pela sua competência intelectual, pela sua capacidade transformadora, daquilo que lhe foi dito na aula, passar pelo seu próprio crivo de transformação e acrescentar, para ser original, acrescentar a tal via de saída da minha própria boca. Portanto, não podíamos continuar a imaginar que iria levantar-se para um projeto novo de ensino que viesse a basear-se no princípio do Magister Dixit. Dixit está dito, não. O Magister é fundamental como orientador, como organizador de conhecimento e de informação. Mas os alunos têm, efetivamente, que partilhar também dessa informação e dessa competência. E creio que conseguimos fazê-lo. Eu creio que uma das culturas, ou seja, uma das identidades da Universidade Fernando Pessoa é um pouco essa. É a identidade que as pessoas sentem que saem da universidade. Primeiro com um espírito inquieto para saber pensar, para saber questionar-se. E depois levar da universidade, de facto, conhecimento útil também.
Sr. Professor, o que mais se orgulha neste percurso profissional? Eu diria que orgulho-me de uma obra que está feita, que me vai sobreviver, naturalmente, que irá ser continuada e que eu julgo que é uma obra que foi útil ao país. Nós demos um contributo importante, razão pela qual eu fiz uma obra de ensino superior privado baseada num princípio fundacional e não num princípio societário. Nós somos uma fundação de natureza familiar e não um princípio societário. Nós, na nossa instituição, remuneramos trabalho, não remuneramos capital. Portanto, nós não distribuímos dividendos a ninguém porque não há acionistas, não há sócios, não é? Há companheiros, há aqueles que vivem a comunidade e por isso é que eu faço muita questão de passar esse testemunho de que a Universidade de Fernando Pessoa é uma comunidade pessoana. Eivados do mesmo princípio do próprio Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa tem, de facto, essa dimensão identitária para nós, no sentido de que é uma personagem das personagens mais ricas da história, da cultura e da literatura portuguesa, não só pelo seu pensamento, pela sua multiplicidade e, sobretudo, por esta extraordinária compreensão que ele tinha da alteridade, de perceber que nós devemos sempre colocar-nos no lugar do outro e que o outro acaba por ser um companheiro de nós próprios. Não é? O que mais o feriu neste percurso profissional? Fere muitas injustiças no sentido de muitas incompreensões, sabe? Muitas incompreensões, muitos processos de intenção e, sobretudo, muita gente que, infelizmente, temos no nosso país ainda, como dizia o Fernando Pessoa, que fala do que não sabe e julga quem não conhece. Isso é um grande problema que nós temos e precisamos de erradicar isso, porque isso tem sido o grande motivo do nosso subdesenvolvimento. Toda a gente em Portugal fala daquilo que nunca ouviu falar, mas fala. Não? Basta que alguém dê uma moto e já se fazem discursos terríveis, que são aqueles que eu chamo os intelectuais de café e de estádios de futebol e os ensaístas de rodapé. Falam tudo, julgam. Conhece falar, como eu conheço. Isto é bom viver isto, é isto, é aquilo. Nunca ouviram na vida, nem sabem quem é, nem o que é que fez. Mas alimentam a conversa, porque nós vivemos muito esta ideia da coscovilhice, esta tentativa das pessoas se quererem mostrar que sabem mais que os outros, que sabem com quem está a falar e tal. Portanto, isso magoa-me muito ser julgado por gente que eu com quem nunca convivi, que não me conhece, mas que faz juízos de valor a meu respeito. Eu sou muito resiliente porque quando eu nasci a minha mãe já tinha 36 anos e na altura já não conseguia amamentar-me. E eu recordo-me que a minha mãe sempre me dizia que eu fui alimentada em pequenina leite de cabra, portanto fiquei muito resistente. E se calhar é daí também a ideia da pele e tal, se calhar também vem daí, não é? Portanto, isso magoa naturalmente, como magoa a toda a gente, a incompreensão e sobretudo esta ideia de que nós temos uma iliteracia terrível, não é? Terrível, não é? E o grande problema é que as pessoas acham que assim é que está bem. Não é? Nós estamos neste estádio de subdesenvolvimento ainda, porquê? A explicação está na nossa própria história. Nós fomos dos países da Europa que tivemos universidades mais cedo. Mais cedo, quer dizer, 200 anos depois da Universidade de Bolonha, mas em 1290, quando o rei Dom Dinis fez o seu decreto régio a criar a Universidade de Lisboa, que depois veio a ser a chamada Universidade de Coimbra, nós a partir daí nunca mais criámos uma universidade. Nós tivemos entre 1290 e 1911 sem criar mais nenhuma universidade. Enquanto o resto da Europa, desde logo a nossa vizinha Espanha, criou a Espanha em 1911, quando nós criamos a segunda universidade, em março de 1911, criámos a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, depois da República, não é? A verdade é que durante estes 700 e tal anos, ou 600 e não sei quantos anos, nunca mais criámos universidade nenhuma. A Espanha já tinha na altura perto de 30 universidades. E tem tudo. É na universidade que se transformam os espíritos, é na universidade que se cria a fortaleza da mente, é na universidade que as pessoas aprendem a pensar e aprendem sobretudo a respeitar os outros e a analisar as coisas com sustentabilidade. Nós não o fizemos, nós no final do século XIX tínhamos 80% de analfabetos, não é? A Suécia na mesma época tinha 92% alfabetizados, portanto está tudo dito. Portanto, nós em vez de permitir os excelentes de Coimbra, quando a universidade passou definitivamente para Coimbra no século XVI, no reinado de Dom João III, por imposição da rainha Catarina de Aragão, mulher de Dom João III, que era irmã do Emperador Carlos IV da Espanha e da Europa, né? Trouxe a universidade para Coimbra. Mas a primeira coisa, das primeiras coisas que fez foi colocar em Coimbra, na sede da universidade, a sede do Tribunal do Santo Ofício. Portanto, está a ver? Logo, a constranger a liberdade de pensar e a liberdade de opinar, não é? Portanto, nós ficamos parados no tempo porque trocamos o conhecimento pelo comércio.
Nem mais. Fomos para o comércio em vez de continuarmos a alimentar o conhecimento. Sr. Professor Dr. Salvador Trigo, bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à Conversa com. Foi um prazer, doutora Cláudia, gostei muito de a ver e felicidades para o seu programa. Muito obrigado pelo convite.